Olá, sou o professor Éder Knapp, contrabaixista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, professor do Conservatório Pablo Comos, que é a escola de música da OSPA. Há 23 anos atuo como professor de contrabaixo em todos os níveis, desde a iniciação ao instrumento até o ensino de nível superior, como por exemplo na época que fui professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante 3 edições consecutivas, fui professor do Festival Internacional de Música do Pará e durante 6 edições consecutivas, professor do Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas, um dos mais conceituados da América Latina, no qual tive a grande oportunidade de trabalhar ao lado de 2 dos mais importantes contrabaixistas do mundo, Giuseppe Torre e Alberto Bottini. Sou contrabaixista e membro fundador da Esfera Mundi Orquestra. Tenho uma vasta experiência como músico sinfônico e camerista. Essa é a primeira de uma série de videoaulas que elaborei em conjunto com o professor Fausto Borém, apresentando o projeto Espiral, que é uma das linhas de ação do SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, uma brilhante parceria entre a Funarte e a UFRJ. Para mim é um prazer imenso estar em contato com vocês. Vamos juntos desvendar os mistérios deste fascinante instrumento que é o contrabaixo acústico nas nossas videoaulas. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre postura corporal. Que tema adequado a um instrumento tão grande quanto o contrabaixo acústico, não é verdade? Bom, postura corporal. É muito importante a gente ter em mente que nenhum de nós nasceu com o corpo projetado especialmente para tocar um instrumento musical. O que significa que nós teremos que fazer grandes adaptações. E para que essas adaptações sejam feitas de uma maneira que não vá prejudicar a nossa saúde, a minha primeira dica é que todos pratiquem exercícios físicos diariamente, regularmente. Por que isso? Primeiro que faz bem para a saúde, mas está diretamente ligado, estar em forma física vai te permitir executar com mais facilidade um instrumento musical, sem ter dores, sem cansar demais. Por quê? Quando a nossa musculatura está em dia, a gente não sobrecarrega os tendões e nem as articulações, tá certo? Então fica a dica, muito importante. Bom, existem 2 maneiras de tocar contrabaixo acústico. Se convencionou internacionalmente que nas orquestras sinfônicas se toca sentado. E se toca sentado num banco alto, num banco parecido com esse que eu vou mostrar para vocês agora. Vejam só, esse aqui é um banco muito similar. Ele na verdade é um banco de balcão de bar. Então ele não é um banco tão difícil de encontrar para a gente adquirir, né? Existem uns que são redondos, aqui no centro, são quadrados, isso não vai interferir em nada. Tá? O importante é que ele seja alto. Obviamente que existem bancos feitos especialmente para tocar contrabaixo. Custam bem caro, né, obviamente, mas que bom que existem esses que são uma solução mais barata. Bom, como que se faz para ter referências de postura? Por que eu digo referências? Por que falar referência? Eu não posso falar de regras fixas de postura, porque cada um de nós tem uma estatura. Uns são altos, outros baixos, uns têm um porte físico mais robusto, outros são mais magros. E os instrumentos musicais, como o contrabaixo, por exemplo, eles variam muito de tamanho. Esse contrabaixo, por exemplo, ele é muito alto na parte superior dele, né? É tão grande quanto embaixo, então requer adaptações. Por todas essas variantes, a gente vai estar falando aqui somente de referências. As referências servirão como guia para que vocês possam adaptar o instrumento ao corpo de vocês. Então vamos lá, como que toca sentado? Como tocar sentado? A gente precisa ter um instrumento parado, né? Como é que a gente faz isso? O instrumento não pode ficar assim. Para isso, eu coloco este pé apoiado numa parte do banco, que é um pouco mais alta. E aí eu formo esse ângulo. Nesse ângulo aqui, o contrabaixo vai parar. Ele vai ficar fixo. Se você é alto, prove colocar os 2 pés no chão, que é melhor para a coluna.
Porque se a pessoa é alta, ela colocando os dois pés no chão, como tem as pernas mais compridas, vai acabar ficando nessa altura, mais ou menos, o que é o suficiente para aprender o instrumento. No meu caso, como eu não sou alto, eu preciso colocar o meu pé um pouco aqui no banco para ter a altura necessária para conseguir prender o instrumento aqui, de modo que ele não se mova. Muito bem. É muito importante ter essa base bem sólida, porém não podemos esquecer que o nosso quadril ele deve estar livre. Ele deve funcionar como uma dobradiça. O que significa isso? A gente tem que ter a capacidade de movimentar o corpo para frente e para trás, para poder acessar essas regiões. A gente precisa retornar a essas. A gente precisa estar com essa parte superior do corpo, que ela precisa estar podendo se mover, ela tem que estar flexível. É como se tivesse uma dobradiça aqui no quadril, tá certo? Bom, é isso. Sempre manter os ombros alinhados, ter a dobradiça aqui para poder se movimentar e a base bem sólida, um pé no chão, outro no banco ou os dois pés no chão. Não recomendo jamais colocar os dois pés no banco, porque aí que a falta de contato com o chão causa um desequilíbrio que eu não recomendo, tá? Pode ser que vocês se adaptem, mas eu prefiro que vocês tenham um pé no chão, que vai funcionar muito melhor. Bom, mas e como que se toca de pé, professor? Afinal, a gente vai ter que formar essa mesma base tocando de pé, regulando o espigão. Eu vou mostrar para vocês. O espigão é aquela peça do instrumento que fica embaixo do contrabaixo, que a gente pode regular a altura, tá? Mas como saber, professor? Como saber qual é a altura que tem que colocar? Eu vou ensinar para vocês uma referência que vai ajudar muito. Vejam só. Fica de frente para o instrumento, reto, não pode ficar torto nem para esse lado e nem para esse. Tem que ficar o mais reto possível. Relaxa o braço, fecha a mão. E aqui nós vamos ter o comprimento do braço. Tá? O comprimento do braço tem que estar relativo ao cavalete, porque tu tem que conseguir alcançá-lo quando estiver tocando de pé. O cavalete é essa peça do instrumento aqui que deve ficar rente a essa parte da mão. Eu vou dar um exemplo para vocês. A altura do instrumento ideal para mim seria essa aqui, na qual ela fica na altura da mão. Tá certo? Como eu disse para vocês, é uma referência. Quer dizer, eu posso ficar um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima. É aí que entra a adaptação que vocês todos devem provar. Tá certo? Agora eu vou baixar. Vou baixar o instrumento para subir o espigão. Bom, eu regulei o espigão de acordo com o meu corpo. Vamos ver qual é o resultado. Vejam só, ficou levemente abaixo da marca que eu disse, mas ficou levemente. Está valendo, porque é só uma referência. Como o meu instrumento é muito grande em cima, eu de propósito deixo um pouco mais abaixo, para não sobrecarregar, né, a minha coluna. Então, como eu disse para vocês, a referência serve para que vocês por exemplo, não cometer o erro de deixar muito mais abaixo ou muito mais acima. É só para guiar vocês. Usem ela que ela vai ajudar vocês a adaptar. Provem em casa um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, ou na medida que uma dessas três vai funcionar para o corpo de vocês. Bom, estando aqui, eu consigo acessar todas as regiões do instrumento porque ele está fixo. E como eu disse antes, a gente precisa ter uma dobradiça, né? A mesma dobradiça que eu estava mostrando na banqueta, eu vou mostrar tocando de pé agora. Vejam só, o que vai acontecer aqui tocando de pé? Quando eu precisar acessar essa região mais aguda do instrumento, eu vou deixar levemente o meu quadril ir para trás. É um movimento muito curto. E quando eu quiser retornar à região grave, eu simplesmente vou trazer ele mais à frente e ele vai empurrar o instrumento. E vai distanciar ele do meu corpo. Eu mostro para vocês. Vejam só. Vejam que é um movimento curto, mas ele é necessário. Ele é muito similar ao movimento do banco, né? Mas é de pé. Tá certo? Então essa flexibilidade a gente deve ter. Bom,
Como eu disse para vocês, postura requer exercício físico, disciplina, vocês precisam fazer alongamentos e precisam usar sempre essas referências que eu dei para vocês, assim, de formar uma base sólida, como por exemplo, quando você toca de pé, como você não tem o banco para apoiar o pé, o que você faz para criar uma base sólida? Você cria o desenho de um tripé. Você afasta levemente os pés e o espigão funciona como um terceiro pé, formando um triângulo. E esse triângulo cria essa base que eu mostrei para vocês no banco antes, porém tocando de pé. Assim você fica com o instrumento completamente parado e sempre buscando alguma quina do corpo para fixar essa parte do instrumento para que ele não se mova. Para que ele não fique em falso. Tá certo? É isso sobre postura corporal. É muito importante que a gente faça uma adaptação do instrumento ao nosso corpo seguindo essas orientações. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre arco francês e arco alemão. Não perca!